Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez, unidos em oração para hoje partilhar o Evangelho do dia. Hoje, dia 11, sábado. A nossa igreja celebra ainda a 14ª semana do Tempo Comum. E hoje, em especial, por ser o dia de São Bento. Vamos dar início, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, para o servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quando a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Não valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz para cada um de nós uma continuação do Evangelho que a gente vem vivendo durante esses dias. Desde a quarta-feira a gente está falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, onde relata a escolha dos discípulos, onde Jesus escolheu a cada um dos 12, um a um, e deu-lhes a missão, deu-lhes e confiou uma missão para ir vigiar, pregar, expulsar demônios, onde quer que eles fossem, que eles pudessem ir levar a palavra do Evangelho. Porém, antes de sua saída, o Senhor deu a cada um deles algumas instruções para que eles não fossem na casa e nem no meio dos gentios, que eles não fossem a Samaria, que eles não fossem a Israel. Porém, por onde eles andassem, que eles pregassem o Evangelho, para que eles curassem os doentes, ressuscitassem os mortos, purificassem os leprosos, expulsar os demônios, mas que eles não levassem nada consigo, nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem mochila, nem mesmo 2 túnicas, nem mesmo calçado ou um bastão, porque por onde eles fossem, eles levassem somente a oração. Disse também a eles que eles fossem prudentes como a serpente, porém simples como as pombas. E depois de dar todas essas instruções, confiou a eles o envio da palavra e deu a eles a missão
de levar a palavra por onde eles fossem. E a leitura de hoje vai dizer que, independente de tudo isso que fosse acontecer, independente de tudo isso que eles ouviram, independente de tudo isso que o Senhor mostrou a eles e falou a eles, que eles não tivessem medo. Durante 3 vezes o Evangelho vai dizer para que eles não tivessem medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Nessa manhã, o Evangelho quer trazer para nós exatamente isso. O início do Evangelho já começa dizendo que o discípulo não está acima do mestre, mas que para o discípulo basta ser como mestre, um servo. Então, nessa manhã, o Evangelho de hoje nos convida a sermos esse servo do Senhor. E, acima de tudo, por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente esteja, que a gente não tenha medo de levar e proclamar essa palavra, que a gente não tenha medo dessa missão, que a gente não tenha medo de levar o Evangelho do Senhor à frente. Nesse dia de hoje, sábado, dia de São Bento, esse exemplo para cada um de nós. São Bento, que era da Itália, dos anos de 480, faleceu em 546. Bento se fez eremita e mais tarde fixou morada em Monte Cassino, onde passou a viver em comunidade. Aí escreveu uma famosa regra, na qual conseguiu conciliar a doçura e firmeza, simplicidade e prudência, obediência e liberdade. Fundou a ordem dos beneditinos, que se espalharam na Europa e em alguns outros continentes. Seu lema, que nos convida a unir oração e trabalho, e diz: seja uma luz a orientar-nos no caminho da virtude. Esse dia de hoje, com esse exemplo de São Bento e esse Evangelho dizendo para cada um de nós que a gente deve ser como o Mestre. Mas não somos o Mestre. Devemos ser como o Mestre e seguir o seu exemplo. Sendo de que forma? Sendo servos. O Senhor pede para que a gente seja servos. E essa mesma missão que Ele deu aos 12, dando esses mesmos direcionamentos, Ele traz para mim e para você nessa manhã. Porém, Ele deixa bem claro para cada um de nós: não tenhais medo. Que nesse dia a gente possa levar a palavra do Senhor por onde a gente for, levando e orientando aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu queria concluir essa oração de hoje, essa reflexão de hoje, com a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu mesmo me oferece, beba tu mesmo do teu veneno. E nós estaremos sempre unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ter um ótimo final de semana, que o Senhor esteja convosco. Amém.